Olá, boa noite. Estamos no ar, no Em Off desta noite e hoje a gente vai falar sobre as apostas esportivas, apostas por cota fixa, conhecidas nacionalmente como bets aqui no Brasil. E a gente vai receber uma aula a respeito do assunto do Danilo Tavares, que é advogado, acompanha de perto essas questões todas, está conosco. Danilo, boa noite, seja bem-vindo ao programa Em Off para a gente destrinchar essa história toda. Você vai contar para a gente como é que funciona esse processo, desde quando, enfim, e vai nos trazer essas informações todas sobre essas apostas e cota fixa, é isso? Isso, boa noite, telespectadores. Na verdade, as apostas, de modo geral, elas têm várias categorias, né? E no Brasil, desde 1946, com o decreto da presidência, que não deixou-se de ser permitido quaisquer tipos de jogos de azar que não os regulamentados como sorteio pelo governo federal. Que são as loterias As loterias federais, né? Isso. E aí, desde 1946 que não é mais permitido, por isso a gente não tem mais cassino no Brasil, ao menos legais, né? E aí a gente, em 2018, no final do governo Temer, foi editada uma lei, né? A Lei 13.725, onde nessa lei houve a autorização novamente para que essas empresas voltassem a atuar no Brasil, mas ainda é uma lei sem regulamentação. Foi dado um prazo de 2 anos para o Ministério da Fazenda regular como se daria essa questão das plataformas de aposta, sendo que não houve. E aí agora o governo toma a iniciativa de editar o projeto de lei 3.626, no qual está trazendo toda essa regulamentação que não foi dada pela lei de 2018, mas que agora está se modificando algumas coisas e trazendo em si para a realidade, né? Uma vez que já existe, a gente sabe que a internet deu acesso às pessoas terem esse tipo de plataforma aí como um lazer, como, né, uma nova forma que existe de fato, né, entre a sociedade. Então o governo precisa regular isso, até porque hoje todas estão sediadas fora do Brasil, não há nenhum tipo de tributação e essa é uma forma também do governo conseguir regular melhor e arrecadar e até mesmo também proteger o consumidor para irregularidades que a gente vem acompanhando aí que acontecem. Curioso, você colocou uma coisa interessante, quer dizer, eu não sabia. Existem plataformas dessa que se dizem do Brasil, né? Que se dizem locais, enfim. Na verdade, nenhuma delas é do Brasil. Na realidade, elas têm a atuação aqui autorizada desde 2018, por isso que há propaganda, de fato a divulgação das plataformas, mas as sedes em si são todas fora do país em razão de que, por não haver regulação, a questão fiscal fica muito obscura e aí as empresas optam por ter sua sede sempre fora do país. O que afasta a nossa arrecadação também e dificulta muito a regulação que não existe e a lei está propondo isto. Bom, essa questão está tramitando ainda no Congresso, provavelmente no início, talvez nesse primeiro trimestre ainda, esteja tudo já funcionando direitinho. E o que é que vai mudar na prática com o que está hoje e quando tudo estiver regulamentado e já em funcionamento? Na prática, o que se propõe é que, primeiro, exista uma maior proteção, né, para as pessoas que utilizam as plataformas e essa proteção se dá no sentido que vão existir órgãos regulatórios, né, que vão ser instituídos ainda, né, vai existir uma forma de o consumidor poder eventualmente reclamar problemas e aí isso é a parte que vai ser interessante para quem utiliza essas plataformas. Acho que estarão, de fato, registradas, né? Elas terão toda essa proteção. E também a questão da tributação, que eu acho que é um ponto muito relevante. Essa tributação, nesse projeto, ele já mudou, então a gente não tem certeza se ele vai estar assim ao ser sancionado pela presidência, uma vez que ele iniciou já na Câmara dos Deputados, já foi aprovado, saiu essa semana do Senado, também aprovado, mas com 161 emendas. Então, assim, sempre essas mudanças são muitas e a gente não tem certeza como vai chegar no final. 161 emendas, é muita emenda, né? Veja, a discussão foi grande, acho que é bom o debate, né? Essa discussão. Algumas pessoas do governo consideram que houve uma desidratação da norma, uma vez que
eles tiraram os jogos de azar, então é importante também a gente esclarecer que essa regulamentação ela está vinculada às apostas esportivas, ou seja, são de campeonatos que de fato acontecem, não é nada a questão virtual. do placar, de quem vai fazer o gol, se vai ter cartão amarelo. Exatamente. Assim. Aí, e assim, jogos de futebol, de basquete. E aí, assim, até que se permitiu também os jogos virtuais, aqueles e-games, né? Que hoje também está cada vez mais sendo usual, mas que tenham, digamos assim, seres humanos controlando e não seja simplesmente algo randômico como um cassino ou alguma coisa. E aí isso foi retirado. Estima-se que essa retirada pelo Senado, nessas emendas, né, tenha reduzido o potencial arrecadatório com essa atividade. Estima-se, né, são estimativas de 18 milhões para 14, se não me engano, ou 12. Enfim, são contas ainda muito empíricas porque não está 100% regulamentado e estabelecido, né? Se sabe quais são as perspectivas de taxação. Hoje, nesse projeto, como está hoje, teriam-se 12% taxados para a plataforma, né, sobre os ganhos que ela tem. E para o consumidor, no caso quem está ali apostando, né, se ele tiver um ganho superior a R$ 2.112, ele vai ter uma tributação de 15%, como se fosse a tributação do ganho de capital do imposto de renda. E de fato, imposto de renda, o tributo incidente aí Seria nesse ganho. Um imposto retido na fonte? Ainda não como se sabe nas loterias, como vai ser. Por exemplo? Exatamente. Ainda não se sabe como vai regulamentar, mas muito possivelmente será um imposto retido na fonte. O que acontece? No projeto também fala-se que isso vai ter que ser feito um encontro de contas. Por quê? Por exemplo, na Bolsa de Valores, quando você aplica, se você tem ganhos e perdas que são inferiores a 20 mil, você não tem que declarar ganho de capital. A ideia do projeto, e como ele está hoje escrito, ele dá, dentro do ano, se você teve ganhos e perdas que não superam esse valor, você também não deve esses 15%. Faz sentido, é uma norma que respeita o que a norma do imposto de renda já preceitua, né? Mas a gente ainda não sabe como vai ser regulado. Dentro do ano já é um lapso bem grande, talvez a pessoa que fez aquela aposta não tenha nem condições depois de pagar esse imposto de renda, ele já sacou antes, enfim, vai ter que haver essa regulação melhor, mais esclarecida, que muito provavelmente ficará a cargo aí da Receita e do Ministério da Fazenda, de que forma vai regular. O legislador está dando a regra geral. Agora, Danilo, você falou numa questão que eu fiquei pensando. Jogos de azar, que são proibidos. Isso. Enfim, mas a gente vê livremente em cada esquina os jogos de azar funcionando e você não vê fiscalização em cima disso, enfim. O que comentar em relação a essa questão? De fato, é como hoje a gente tem as plataformas já funcionando ainda sem regulamentação, né? Às vezes o legislador ele não consegue acompanhar a velocidade que as tecnologias se desenvolvem. De fato, o que deve ser ponderado é, de repente, o custo dessa fiscalização e em que ponto ela impacta na economia. E aí a discussão ela gira muito em torno disso, a discussão no Senado girou também em relação a isso, uma vez que ele existe, é algo que de fato a gente observa, né, mas que, digamos assim, o Estado, pela dificuldade de fiscalizar, o custo para como fazer isso, de repente também algum tipo de interesse político por trás, não digo diretamente dos políticos, mas algo que tenha influência faz com que o Estado meio que feche os olhos. Porque eu fico pensando, como um cidadão comum, se também tivesse incluído essa questão dos jogos de azar, já resolveria tudo de uma vez, né? Quer dizer, a taxação e tal, e aí deixaria funcionar. Eu concordo. Acho que a minha visão também é nesse sentido. Eu acho que a gente não tem como brigar por ele existe. Uma realidade. Na prática, ele existe. Exato. Né? Porém, existe também o argumento do outro lado que, assim, as empresas que querem ficar legais dentro do país e vão ter o selo de legalidade, elas não vão poder ter na sua plataforma esses jogos de azar. E o fato de jogos de azar serem algo que é muito prejudicial à sociedade, porque
tem estudos, né, que mostram que psicologicamente vicia, você tem a falsa ilusão de ganhos, quando na verdade você não ganha, né? E muito se tem acesso à internet, mesmo sem ter condições no país. Isso é uma coisa boa que leva a uma coisa ruim, né? A gente tem um acesso amplo à internet, todo mundo hoje no Brasil, diferente de outros países, não tem essa liberdade ou essa condição. A gente aqui tem uma internet relativamente boa e barata, e aí isso faz com que pessoas de classes sociais muito menos favorecidas e que têm, não necessariamente a classe social, mas menos conhecimento e cultura para saber que aquilo não é bom. Então o Estado de alguma forma tenta tutelar essas pessoas e protegê-las contra si próprias, entendeu? Mas aí na prática, veja só, aí eu vou colocar uma questão e o telespectadora talvez concorde com isso. Por exemplo, no meu Instagram, diariamente eu recebo incentivos. Eu joguei agora, ganhei não sei quantos mil, meu Deus, ganhei não sei quantos mil, não sei o que, vou jogar de novo. Meu Deus, aumentou para tanto, não sei o que, quer dizer. Enfim, e eu recebi isso, eu já tentei bloquear, já tentei evitar e não consigo, chega sistematicamente. Quer dizer, o governo deveria proteger disso, inclusive, porque tem muitos casos aí que são golpes. Né? Com certeza. Se você cair naquilo ali, você se inclusive, houve agora uma operação recente da Polícia Federal que apreendeu mais de 100 milhões de reais, inclusive de celebridades, influencers, influenciadores digitais, envolvidos nesse escândalo. Na divulgação dessas coisas. Justamente porque é algo que não é legal, né? E uma coisa é aquela história, né? Aquela barraquinha que está ali na esquina, ela não tem o mesmo alcance que um influenciador digital como esse tem. Aquela barraquinha ali que a gente vê, que eventualmente o cara que vende lá a cervejinha dele faz a cartelinha e o pessoal aposta no campeonato, e realmente é algo que não poderia, mas que existe. Ela é diferente de um alcance que tem um influenciador digital, uma rede digital. Então essas pessoas precisam de fato ser responsabilizadas, né? Acho que é uma tentativa muito válida. Não só as pessoas, mas as plataformas. Quem divulga isso, quem permite a divulgação e que não permite bloquear. Você tenta bloquear e não consegue. E aí entra toda essa questão, né? O dilema do direito regulatório, o direito da liberdade e de que forma o Estado consegue proteger essas pessoas, porque realmente existem muitos golpes. Diversas plataformas têm encontrado hoje, né, uma crítica justamente porque, veja, as notícias estão chegando, as pessoas estão começando a ver, mas até que veja quantas pessoas já não tiveram prejuízo, né, e perderam seu dinheirinho suado. Pois é, a gente está até abrindo um parêntese em cima da discussão da gente, mas é importante, talvez até, Danilo, a gente reforçar isso para os nossos telespectadoras, que coisa muito fácil que você vê assim, epa, vai pingar 1.000, 3.000, 5.000, enfim, você vai ganhar X por dia, não sei quantos mil reais por dia, não acredite, não é verdade? Com certeza. E veja, independente de plataformas, né, esses golpes estão aí porque existem as redes sociais e realmente não há uma regulação tão efetiva das redes sociais, as pessoas postam esse tipo de golpe e infelizmente tem gente que às vezes na dificuldade acredita e só faz perder mais dinheiro. Realmente não existe nada fácil, né? As apostas que estão sendo reguladas por esse projeto, elas estão vinculadas a um esporte e não tem essa facilidade. Assim, é algo que realmente... E há até alguns casos, né, de criminalização dos atores ali do processo, jogadores, enfim. Mas aí são casos isolados. Né? O que acontece é que, apesar de não existir a regulação na esfera, né, do mercado, né, do Estado perante aquele consumidor, mas os órgãos, por exemplo, futebolísticos, eles têm, e os órgãos de esporte, né, o Ministério dos Esportes, eles têm poder de fiscalizar os seus atletas e a legalidade, né, e a honestidade do seu jogo, até porque isso influencia no valor daquele jogo, né? E no resultado do campeonato, por exemplo, né? Exatamente. E muitos jogadores tiveram investigação, jogadores, clubes, justamente porque existe essa autonomia, mas veja que são coisas diferentes. Entre o jogador e o campeonato e entre o consumidor e a plataforma. Então o governo está tentando chegar nesse lado também, para que tudo meio que entre na realidade, porque é uma realidade, né? Existe já isso aí na nossa sociedade e o Estado precisa intervir para melhorar
essa relação. No mundo, inclusive, já existe há um bom tempo, né? Surgiu onde essa questão das bets? É difícil dizer exatamente de onde remonta, mas assim, a questão da aposta ela é muito antiga, né? A aposta, ela veja, desde antes de Cristo a gente sabe de apostas, né, no Coliseu e etc. Nos jockeys, nos jockeys, isso. No Brasil, no mundo todo, nos jockeys, você vai lá e aposta na dupla vencedora. Aí, a questão atual é que com a tecnologia você está tendo um acesso muito mais fácil a um outro tipo de aposta, que é através dessas plataformas. Sim. Né? E disse que assim, a Inglaterra parece ser o país que primeiro trouxe esse tipo de plataforma, mas não se tem a exatidão, porque é algo muito disseminado. Então, de fato, a gente entende que ele existe, vai crescer, está crescendo, e o Estado precisa de alguma forma ajudar aí as partes e também regular e beneficiar, trazer arrecadação para o país, porque hoje está todo mundo sediado fora, ninguém paga nada e, de fato, só quem se prejudica é o consumidor. Claro. E aí, regulando, as coisas ficam um pouco mais transparentes, a gente pode dizer assim, né? Pelo menos isso é o que se almeja, né? Esse é o objetivo, é que se tenha certeza de que aquelas plataformas que aderirem a esse sistema, elas vão ser certificadas, né? Então, ou seja, elas vão pagar, como toda empresa, uma taxa de funcionamento, taxa IT disponível, porque os pontos do projeto são justamente esses. Eles têm a obrigação de armazenar as operações, eles têm a obrigação agora de ter pelo menos 20% da sociedade sediada no país. Existem vários pontos de regulação que vão ser importantes. E a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco, depois dos comerciais, porque agora eu tenho uma informação para você que está aí nos acompanhando, você telespectador, telespectadora, que tem uma pequena, uma média, uma grande empresa. A gente vai falar sobre a primeira comercializadora de energia da região Nordeste, com mais de 15 anos de mercado, a Croma Energia, que nasceu em 2008, idealizada pelo atual CEO Rodrigo Mello. Com uma visão moderna, aplicada à gestão, à comercialização e à geração de energia, ela une tecnologia, une expertise e também a otimização de investimentos para proporcionar maior eficiência energética e melhor custo-benefício aos clientes. São mais de 400 unidades atendidas até o momento e você, pequeno, médio, grande empresário, pode também ter energia limpa, renovável na sua empresa. Entre em contato com a Croma, o telefone está aí na tela. A equipe da Croma Energia está pronta para tirar todas as suas dúvidas. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Retomamos o Em Off desta noite, conversando hoje a respeito das apostas de cota fixa, as conhecidas bets, que estão sediadas no mundo e funcionam também hoje no Brasil. Está sendo regulamentada essa questão pelo Congresso Nacional e a gente está conversando com Danilo Tavares, que é advogado, a respeito do assunto. Danilo, você falou que com a regulamentação nós teríamos, o governo no caso, teria uma arrecadação em torno dos 14 bilhões de reais, por ali, né, naquela faixa. Quer dizer, e esse dinheiro já tem destino? Quer dizer, já se sabe para onde vai? Vamos lá, nesse ponto a gente tem uma distinção, tá? A arrecadação que vier do consumidor, do apostador, ela é tributada pelo imposto de renda e por ser imposto, a Constituição prevê que não há uma vinculação em sua aplicação, é um imposto que vai para a União e ela vai fazer distribuir da forma que achar melhor. Isso, distribuições. Porém, eu acho que é onde vem a maior parte, os estudos mostram que de onde virá a maior parte dessa arrecadação será das próprias plataformas, né? Que atualmente, como está no projeto, 12% dos ganhos delas serão destinados ao imposto federal, que é a CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, e naturalmente essa contribuição, por ser uma contribuição, né, a espécie tributária determina que há uma vinculação de aplicação. E aí o governo está nesse projeto destinando uma parte
por serem apostas de cota fixas vinculadas a esporte, a maior parte, cerca de 1/3, iria para o Ministério dos Esportes, né? E aí há uma divisão dessa outra parcela que irá destinada a algumas outras entidades, como a própria Previdência, a contribuição social por ser social. As destinações sociais desse recurso serão direcionadas nesse sentido. Então, é uma taxação, né, que, na verdade, é uma contribuição, né, uma espécie de tributo específica, que tem sua destinação vinculada. Então, o governo vai aí, ao final do projeto, a gente vai saber exatamente para onde vai estar indo essa arrecadação. Essa estimativa de 14 bilhões, pode variar um pouco, justamente de acordo que, inicialmente, o projeto tinha uma porcentagem proposta pelo governo de 18%. Na discussão aí Senado aumentaria e Câmara, esse valor, né? Aumentaria, isso. Eles trouxeram isso para 12%. E inclusive a parte também do apostador era 30% inicialmente, trouxeram para 15%. Acho que faz mais sentido, uma vez que o ganho de capital previsto já na legislação é de 15%. E aí, assim... Fica mais coerente com o que existe, dentro do né? sistema, isso. Né? O sistema tributário já é tão complexo, a gente criar uma nova alíquota dificulta, né? E o ideal é que, inclusive, a reforma tributária trata disso, é tentar simplificar, né? Apesar de vai ser mais difícil de entender no começo, os operadores estão todos muito confusos, mas a ideia é que seja simplificado e a taxação dessas plataformas, ela vai ter esse recurso direcionado a esses segmentos, né? Segmento social e do esporte, né? E efetivamente isso ocorra, né, para que tenhamos programas sociais relativos à questão de incentivo ao esporte ou talvez, enfim, as ações sociais do próprio governo, que isso possa acontecer porque aí, no final das contas, todo mundo acaba ganhando, né? Isso, como a gente vem falando, né? Como a realidade existe, o governo precisa aproveitar que isso está aí, o mundo todo vem regulando isso, então, assim, de fato, é uma janela que o governo precisa fechar, né? E veja, até por uma questão, como a gente falou já, de proteção, ele vai usar essa proteção e também, né, tributar, como toda atividade no país é tributada, e é muito justo que assim seja, né? Existia uma discussão doutrinária no início para a gente dizer qual seria o imposto que poderia ser devido, né, nessa operação, mas, de fato, acho que se chegou à melhor conclusão. Constitucionalmente é considerado um serviço público. A nossa Constituição diz que esse tipo de atividade é um serviço público, por isso hoje que é feito pela Caixa Econômica Federal, a questão das loterias. Então, naturalmente, ela segue a mesma linha, tem precedentes do STF até anteriores às normas nesse sentido, e aí por isso que foi instituído a tributação federal, né? Porque alguns estados até tentaram, municípios também, dizer que... Cada um queria seu pedacinho, né? Que é o ICMS, é o ISS, mas aí, de fato, acho que essa foi a melhor solução, pelo menos tecnicamente falando, de fato faz mais sentido ser tributado pelo governo federal. E aí onde houve essa subdivisão, justamente para dar uma transparência também para a sociedade de para onde vai esse recurso. Sim. Porque estima-se que são valores consideráveis. Espera-se que em algum momento os jogos de azar possam ser também incluídos, mas ainda não é a situação. É isso que eu ia falar com você, quer dizer, agora no início de 2024, isso está sendo regulamentado e os próximos passos, então, seriam para... Porque a gente sabe que, me parece que na Inglaterra se aposta em tudo. Tudo que você pensar se aposta, né? Será que aqui no Brasil vai caminhar para isso também, para regular essas apostas em tudo também, em todos os esportes, ou fora dos esportes, enfim, a tendência é essa. E aí os jogos de azar entrariam nessa situação? Isso. Inicialmente, a norma ela estabelece quais são as atividades esportivas e tal que são permitidas de fazer, né, a aposta. E aí essa ideia da cota fixa, ela vem em razão justamente daquela lei de 2018 que está sendo modificada agora por esse projeto de lei. E os jogos de azar, eles até estavam inicialmente nesse projeto, porém agora o Senado retirou, entendendo porque eles precisam estudar mais, né? As comissões do esporte e as comissões sociais de Constituição e Justiça também
não conseguiram definir bem como regular isso para proteger o consumidor. E aí acho que é uma pena, porque não só a gente teria uma arrecadação, mas a gente teria também capacidade de continuar regulando esse mercado, né? Que hoje ele é muito aberto, mas que a gente, de alguma forma, deve em algum momento fazer. Acho que é um caminho sem volta, nem que a gente determine quais são os critérios, quem pode e quem não pode, mas o Estado precisa atuar nesse segmento porque ele existe. E os jogos de azar é diferente do jogo de esporte, né? O jogo de azar, ele é o cassino. O cassino, ainda que virtual, né? Ainda que no aparelho, ele é isso. E o cassino a gente sabe que sempre quem ganha é a banca. Então, por isso que o Senado disse, uma coisa é algo que envolva realmente atividade esportiva, que pode ganhar B, mas outra coisa é algo que só quem ganha é a banca. Então, por isso eles retiraram. Mas, veja, é uma realidade, as pessoas querem usar isso como uma forma de lazer. Acho que em algum momento isso vai ser regulado. Não será nesse primeiro momento, porque o próximo passo é voltar para a Câmara vai reavaliar essas mudanças do Senado e aí em 15 dias a sanção presidencial. Sanção ou veto de algum ponto. E acredito que vai ter a sanção, né? Acredito que sim, uma vez que o projeto é do governo e as mudanças não são radicais. Ok. Danilo Tavares, muito obrigado pela sua participação aqui no Off, explicando um pouco mais para a gente, né, de uma forma bem didática, sobre como é que funciona tudo isso e o que é que vai acontecer daqui para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos com o advogado Danilo Tavares, que falou um pouco sobre essa questão dos jogos de cota fixa, jogos de apostas de cota fixa, conhecidos como bets. Ele explicou melhor como é que isso funciona e a regulamentação que está acontecendo aqui no Brasil. A gente agradece a sua participação até esse momento conosco. Uma boa noite e até o próximo Em Off.